Bora, turma! Vamos dar início ao curso de Física 1 em ensino médio. Essa playlist vai tratar da física para o primeiro ano do ensino médio, beleza? Vamos dar procedimento. Bom, tá aqui o que vai ser trabalhado em toda a playlist. Eu dividi aqui em 7 sessões, beleza? São elas: introdução à física, cinemática escalar, cinemática vetorial, dinâmica, gravitação, estática e hidroestática, beleza? Bom, 7 sessões. Aí você pode pensar, poxa, vai ser rápido terminar toda a física do primeiro ano do ensino médio. Mas só que cada uma dessas sessões, elas têm subseções que, para trabalhar elas direitinho, eu vou gastar mais de uma aula, né? Por exemplo, tem aqui a parte de cinemática escalar. Essa parte não é viável, não tem como eu destroçar ela, deixar tudo arrumadinho em um único vídeo, porque esse vídeo ficaria muito longo, ficaria meio que cansativo, né? Aí eu vou fazer o que? Vou gravar vários vídeos e vou subindo aqui para essa playlist, beleza? Bom, vamos dar sequência. Esse primeiro vídeo é para introdução, beleza? Introdução à física. O primeiro tópico aqui tá física. Aqui eu quero tratar uma introdução mesmo, falar um pouco o que é a física, beleza? Trouxe aqui essa síntese aqui para deixar vocês cientes, né? Cientes, dar uma ideia aqui do que é a física. Física vem do grego physique, ciência das coisas naturais. Seu objetivo é o estabelecimento de leis que regem os fenômenos da natureza, estudando as propriedades da matéria e da energia. Olha só esse poder, porque a gente vai estudar propriedades da matéria e da energia. Isso é justamente o que compõe o nosso universo, é matéria e energia, beleza? Aí a gente vai ver aqui, ó, que fala aqui, ó. Seu objetivo é o estabelecimento de leis que regem fenômenos da natureza. Poxa, a gente vai ter o poder de ter leis que regem os fenômenos da natureza. A física é justamente isso, beleza? Aí eu trouxe aqui essas duas imagens. Isso eu trouxe para quê? Para motivar um pouco e para debater um pouco da história, um pouco de como surgiu a física, beleza? Primeira imagem aqui se trata de um eclipse. A segunda imagem se trata de uma aurora boreal. Bom, por que eu trouxe um eclipse? Para vocês imaginarem, né? Antes da gente ter todo o nosso conhecimento que temos hoje, né, do que acontece, como é que acontece o eclipse, imagina o pessoal lá da antiguidade, aqueles povos antigos, presenciando um eclipse. Certamente os caras ficavam desesperados, né? Associava logo a divindades, botava misticismo, né, para explicar isso aqui. Aí depois que começou a pensar de maneira mais racional, a colocar isso dentro de acontecimentos que poderia ser explicado através de leis da própria natureza mesmo, aí começou a surgir a física, beleza? Eu li até que os antigos chineses, eles acreditavam que o eclipse era um dragão gigante que cobria o sol. Aí eles ficavam fazendo barulho para espantar esse dragão. Olha que loucura. Se vocês procurarem saber sobre isso aí, vocês encontram, beleza? Só para mostrar como era antigamente, né? Aí eu trouxe aqui uma aurora boreal. Por que eu trouxe a aurora boreal? Porque é bonitinho, né? A aurora boreal, ela acontece no Polo Norte, beleza? E é causada, a gente sabe hoje em dia, através dos campos magnéticos da Terra. Se você procurar saber, né, isso aí eu acho que só vê lá na física, no eletromagnetismo. A Terra, ela funciona como se fosse um ímã, né? A nossa Terra é como se fosse um ímã. Aí tem os dois polos, né? Polo Norte e Polo Sul. Aí acontece o seguinte, ela tem um campo magnético, a nossa Terra. Ela tem um campo magnético. Esse campo magnético da Terra, quando o Sol emite
uns raios lá, eu acho que é raios ultravioleta e outros raios diferenciados aí, eles chegam nesse campo magnético e são induzidos, são transportados para os polos da Terra, beleza? É como se as linhas de campo transportassem essa... Tem explicação melhor aí de como ocorre a aurora boreal. Estou falando aqui por alto o que eu lembro agora, beleza? Isso aqui é só para induzir vocês aí, para deixar vocês motivados a pesquisar sobre a física, beleza? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Deixa eu apagar esse desenho que foi parecendo um poderzinho, né? Pronto. Aí eu trago aqui para vocês fenômeno. O que é um fenômeno? Cientificamente, a palavra fenômeno significa acontecimento ou transformação. Fenômeno pode ser classificado de duas formas, né? Fenômeno físico e fenômeno químico. O fenômeno físico cadê aqui a coisa que destaca? O fenômeno físico é aquele que não altera a natureza dos corpos. Já o fenômeno químico, ele altera a natureza dos corpos. Trouxe aqui exemplos para vocês entenderem como é que funciona isso aí. Uma folha rasgada. Esse é um fenômeno físico. Por quê? Porque se a gente rasga uma folha, isso não altera a natureza desse corpo, beleza? A gente está só mudando ali a estrutura, mas o corpo continua sendo um papel, né? Só que agora rasgado, né? Já se a gente queima, uma folha queimada é um fenômeno químico. Por quê? Porque já deixa de ser uma folha para agora ser um carvão, né? Ser cinzas. Já mudou a natureza desse corpo. Aí eu trouxe outro exemplo, que é a junção dos dois, né? Fenômeno químico e fenômeno físico, junto num único só acontecimento, que é quando a gente acende uma vela. A vela acesa é a junção desses dois fenômenos. Por quê? Porque uma vela, ela tem um pavio e tem a cera, né? A cera da vela, ela vai queimando, só que só está remodelando ali, né? Ela não deixa de ser cera. Já o pavio, quando ele queima, ele vira cinzas, né? Acabou-se ali, não é mais um pavio, já mudou a natureza. Portanto, um é um fenômeno físico e o outro é um fenômeno químico, beleza? É a junção dos dois. Aí eu já adianto aqui, as leis ou os princípios da física frequentemente são expressos por relações matemáticas, ou seja, fórmulas que relacionam os valores das grandezas físicas dentro de determinado fenômeno. Bom, o que isso está dizendo? É que, desde a antiguidade, os físicos, né, que a gente conhece aí, que a gente pode lembrar, eles trabalhavam para traduzir todo o fenômeno da natureza para uma linguagem que fosse matemática, né? Relações matemáticas para descrever isso aí. Foi o que eu tinha falado até na introdução. Tem vários físicos que eu posso citar aqui da antiguidade. Tem o Aristóteles, o Arquimedes, Galileu, Torricelli, o Kepler, né? Que tem as três leis de Kepler, o Newton, as três leis de Newton, né? Fahrenheit, Einstein, Bohr, modelos atômicos de Bohr. Tem muita coisa aí, muitos físicos que também tinham outras profissões, né? Físico normalmente esse cara era físico, filósofo, matemático, químico, tudo de uma vez só. Os caras eram brabo. Aí fizeram essa história aí, colocaram o nome na história, beleza? Aí em sequência aqui, ó, deixa eu ver o que eu trouxe aqui para vocês. Em nível de ensino médio, a física é dividida didaticamente em mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletricidade. Bom, isso daqui, né, destacar aqui para vocês que isso é em nível de ensino médio, beleza? Porque também existem outras abordagens na física. Vou trazer um spoiler aqui para vocês, física moderna, né? Física moderna é uma coisa que normalmente não é abordado no ensino médio. Talvez em alguma escola particular eles metam as caras na física moderna, mas não tem nem como destrinchar com o conhecimento que é adquirido no ensino médio, beleza? Aí aqui eu digo para vocês, ó, que para o primeiro ano, a física do primeiro ano, ela aborda mecânica, beleza?
Aí, portanto, essa nossa primeira playlist aqui, da Física 1 Ensino Médio, ela vai tratar da mecânica, beleza? Vamos dar procedimento. Bom, a gente já entra agora numa seção grandeza física. Bom, o que é grandeza física? Tudo aquilo que tem possibilidade de ser medido, associando-se a um valor numérico e a uma unidade, dá-se o nome de grandeza física. Bom, então está dizendo o quê? Que grandeza física é justamente um valor numérico que possui uma unidade, né? Possui uma unidade de medida. Então isso aqui é exemplos. Exemplos é tempo, comprimento, massa, velocidade, aceleração, força, energia e etc. Beleza? Aqui tem um erro aqui, ó. Grandezas físicas, eu tenho que consertar depois. Aqui faltou uma vírgula, consertar depois. Bom, aí vamos dar sequência. As grandezas físicas são classificadas em grandeza escalar, beleza? Grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar ela fica perfeitamente caracterizada pelo valor numérico e pela unidade de medida. Não se associa às noções de direção e sentido. Ou seja, o que está dizendo? A grandeza escalar ela precisa apenas de um número e da sua unidade de medida. Se você tem alguma coisa que está ali associado a um número e uma unidade de medida, isso é uma grandeza escalar. Agora, se você tem, aí já parte agora para a vetorial. A grandeza vetorial, ela necessita, além do número e da unidade de medida, uma orientação, beleza? Aí a orientação é o que? Uma direção e um sentido. Se nessa minha grandeza ela tem que ter também uma direção e um sentido, ela agora se torna uma grandeza vetorial. É isso? É o que está dizendo aqui, ó. Grandeza vetorial necessita para ser perfeitamente caracterizada das ideias de direção e sentido, de valor numérico e da unidade de medida. Ou seja, o que tem de diferente da grandeza escalar é que vem também agora a questão da orientação, beleza? A direção e o sentido. Aí eu digo agora para vocês o seguinte: o conjunto formado pelo valor numérico e pela unidade de medida é denominado intensidade. Bom, com essa nova informação a gente pode dizer o seguinte: o que caracteriza a grandeza escalar é a intensidade, porque justamente embutido nessa nossa coisa agora que a gente definiu como sendo intensidade, tem valor numérico e a unidade de medida, que é justamente o que define, o que caracteriza a grandeza escalar, beleza? Vamos lá, sequência, exemplos, né? Grandezas escalares. Trouxe aqui o exemplo: tempo, massa, energia, trabalho, temperatura, pressão e etc. Isso são grandezas escalares, ou seja, elas não precisam de orientação, só da unidade e do seu valor numérico, beleza? Aí, grandezas vetoriais: força, impulso, velocidade e aceleração. Essas precisam de uma orientação, né? Força, mas força em qual direção? Velocidade em qual direção, em qual sentido, né? Precisa da orientação. Por isso que é uma grandeza vetorial. Outra classificação feita com relação às grandezas físicas é a seguinte: é a grandeza fundamental e grandeza derivada. Bom, como diferenciar uma da outra, né? A grandeza primitiva, grandeza fundamental, ela é uma grandeza primitiva, ou seja, ela é uma grandeza originária, né? A grandeza da qual, a partir dela, surge, né? A combinação delas é a que surge a grandeza derivada. Eu já disse até o que é a grandeza derivada agora. Que a grandeza derivada é justamente isso. É a relação entre as grandezas fundamentais e isso acaba definindo uma nova grandeza. Essa grandeza é a grandeza derivada. Bom, vou dar exemplo, né? Grandeza fundamental: eu tenho o comprimento, a massa, o tempo e etc. Tem também o cândela. Cândela é a unidade, é uma grandeza que... Essa grandeza ela está associada à intensidade luminosa. Beleza? É uma coisa bem específica aí, mas eu acho que na sequência aqui vai aparecer para vocês. Beleza? Exemplo de grandeza derivada: tem a velocidade, a aceleração e a força. Bom, a velocidade, por que ela é uma grandeza derivada? Porque justamente é o que eu falei. Para definir uma grandeza derivada, ela é a junção das grandezas fundamentais, né? E a velocidade, ela tem unidade de medida como sendo metros por segundo. Ou seja, tem duas grandezas associadas aí: o comprimento e o tempo, né? Comprimento porque tem metro e tempo porque tem segundo ali, beleza?
A mesma coisa para aceleração, porque a aceleração, a unidade de medida da aceleração no SI, que a gente vai até comentar o que é esse SI aí, é metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, a aceleração. E tem também a força. A força já é uma combinação um pouco mais diferenciada, beleza? Porque a força é Newton. Eu não sei se adianto, não, vocês vão ver adiante, beleza? O que eu estou dizendo aqui. Aí agora aqui, ó, diferença entre valor algébrico e valor absoluto. Bom, o valor algébrico conserva sinal e o valor absoluto ele é sempre positivo. O que isso está dizendo aqui? O que isso quer dizer? Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo fica tranquilo de entender. Olha, se eu tenho uma velocidade que ela é de menos 20, vou dar uma olhada aqui, menos 20 metros por segundo. Aí eu quero saber o valor. Eu quero saber o valor algébrico e o valor numérico. Deixa eu botar aqui assim, ó, valor. Deixa eu tirar agora esse zoom porque já está bugando aqui. Valor algébrico e o valor valor absoluto, né? Estou dizendo aqui que a minha grandeza é a velocidade e aqui está como menos 20 metros por segundo, né? Uma velocidade negativa, ou seja, isso é um movimento retrógrado. Isso vai ser debatido mais à frente, beleza? Aí aqui eu tenho o que? Eu quero saber o valor absoluto dessa velocidade, ou seja, o valor algébrico, ou seja, conserva o sinal. O valor absoluto dela vai ser menos 20. É o valor algébrico. Já o valor absoluto é o que sempre é positivo, né? É o módulo. No caso vai ser 20. Beleza? Com esse exemplo vocês podem visualizar aí, ó. Um exemplozinho aí, ó. A diferença de um valor algébrico e valor absoluto. Isso é só para vocês terem uma noção quando for debatido do que é um valor algébrico, o que é valor absoluto. Aí eu trago aqui agora unidades de medidas, né? Isso é outra seção. Medir uma grandeza física significa compará-la com outra grandeza de mesma espécie, tomada como padrão. Esse padrão é a unidade de medida. Beleza, vamos lá, um exemplo. Um pacote de arroz de 5 kg. Por quê? Porque ele tem uma massa igual ao quíntuplo da massa de um padrão. Esse padrão é 1 kg. Não é isso? Aí, portanto, 1 kg é a unidade de medida. Não é isso? Pronto. Os métodos de medidas podem ser diretos ou indiretos. O que é isso aí? O que eu posso destrinchar disso aí? Medida direta e medida indireta, né? Bom, medida direta é o confronto direto entre a grandeza a ser medida e a grandeza padrão. Exemplo, medir comprimento com a régua. Vocês já estão vendo aí que é o confronto direto da grandeza a ser medida com a grandeza padrão. Porque eu estou pegando a régua, estou ali colocando um comprimento para medir um outro comprimento, né? Aí é o confronto direto da grandeza, entre a grandeza a ser medida e a grandeza padrão. Já a medida indireta é a utilização de medidas realizadas em outras grandezas, das quais depende a grandeza a ser medida. Por exemplo, velocidade. Medir velocidade utilizando velocímetro. Por quê? Porque a gente está pegando pelo velocímetro, né? Vem direto para a gente. Só que para esse velocímetro pegar essa velocidade, é preciso ter a medição de outras duas, né? Outras duas grandezas. Que é o que? A unidade de velocidade é metro por segundo. Ou seja, a gente precisa de primeiro ter unidade de metro, né? Comprimento, a distância percorrida e o tempo, né? Para poder depois conseguir fazer essa medida da velocidade. Entende? Tipo, não tem como diretamente saber a velocidade. A gente precisa primeiro ter esse cálculo das outras grandezas para poder depois ter a nossa velocidade. Por isso que é uma medida indireta. Embora o velocímetro dê direto para a gente, né? Bom, vamos dar sequência. Aqui segue as principais unidades medidas e suas
conversões. Ou seja, cada unidade de medida ela possui outras conversões, né? Possui outros modelos. Por exemplo, eu tenho um tempo, né? Tenho um tempo de 2 horas. Esse tempo de 2 horas ele pode ser convertido em metro, em minuto, em segundo, em milésimo, beleza? Em dia, em ano. Qual a fração de um ano, 2 horas? É só uma fração bem pequenininha, né? E assim por diante, porque é medida de tempo, é uma unidade de tempo. E unidades tem várias, por isso que existe o SI, vocês vão ver a seguinte, beleza? Aí aqui eu tenho essa tabelinha aqui, ó. Essas coisas aqui, conversões de unidades. Isso aqui vai ser trabalhado quando estiver fazendo exercício, né? Eu vou deixar aqui para vocês, quem tiver se preparando para fazer exercício, printar, beleza? Ó, aqui, ó. Dá um print aqui e dá um print aqui e corre para a lista de exercício e se diverte, beleza? Tá aí. Aí eu venho agora falar do Sistema Internacional de Unidades, o SI, né? O nosso famoso SI que eu já estava falando desde lá do começo. Esse Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, é o sistema desenvolvido pela Conferência Geral sobre Pesos e Medidas, um congresso internacional, e adotado por quase todos os países industrializados no mundo. O Brasil adota o SI, beleza? O material apresentado a seguir foi adaptado... Da onde foi adaptado, né? Esse material aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, unidades básicas do SI, né? Que tem aqui, ó, o metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. Essas unidades aí, elas são associadas a essas grandezas aqui, ó. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica e quantidade de substância luminosa. Não, quantidade de substância e intensidade luminosa, né? Que eu havia falado antes, o candela, né? Que é da intensidade luminosa. Candela ou candela, sei lá, não sei direito como pronuncia. Aqui tá os símbolos, né? Beleza? Aqui tá os símbolos. Aí aqui tem as unidades derivadas, que como eu falei, né? É a mistura das grandezas fundamentais. Aqui, ó, metro cúbico. É metro vezes metro. Tá aqui, ó, metro cúbico. Isso é unidade de área. Aqui, ó, grandeza é área. Metro quadrado, quer dizer. Metro cúbico, né? Metro vezes metro vezes metro. Isso é a unidade de volume. Beleza? Metro cúbico. Tem massa específica, tem frequência, né? Frequência é dada em hertz, né? E hertz é segundo a menos 1, tá aqui, ó, equivalente. Tá vendo aí que coisa doida? A gente define hertz como sendo segundo a menos 1, é 1 sobre segundo, tá vendo? Tem velocidade angular, que é radianos por segundo. Tem muita coisa aqui. Tem o Newton, né? Como eu tinha falado, Newton aqui, ó. Olha como é definido Newton. Olha a equivalência aqui, ó. Newton é igual a quilograma multiplicando um metro. Isso tudo dividido por segundo ao quadrado. Isso é a equivalência de Newton. Tem o Pascal, ó. Pascal é a unidade de pressão, a tensão mecânica. Pascal já é Newton por metro quadrado. Olha aí. Assim por diante. Tem várias outras coisas. Tem o Joule, tem o Watt, né? O Watt. Tem o Coulomb, o Volt. Volt por metro, várias coisas aqui, o Ohm, Faraday, Webb, Henry, Tesla, ampere por metro, muita coisa, beleza? E aqui temos a notação científica. Eu acho que esse vídeo está ficando bem grande, bem extenso. Eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Deixar esse aqui para o próximo vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo. Deixa eu ver se eu encontro aqui o botão. É isso, galera. Até a próxima.